Pessoal, então vamos começar agora, vamos dar início à nossa aula. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a falar agora então sobre o assunto escrituração de operações típicas. Esse assunto ele pode aparecer na prova de muitas maneiras. Quando geralmente o edital ele vem lá escrito escrituração de operações financeiras, escrituração de operações comerciais ou algo do tipo. Mas se vier lá só duplicatas, ou mesmo se vier só expressão ativo ou passivo, só isso simplesmente basta, ou simplesmente normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, isso simplesmente basta para que esses pontos eles sejam cobrados. É uma aula que nós passaremos por pontos bastante interessantes. Vamos começar, se você assistir a aula completa, nós começaremos falando sobre vendas a prazo, etc. e tal. Nós tivemos uma mudança em 2018, que foi a edição do CPC 47, receita de contrato com o cliente, que é um pronunciamento contábil que trouxe algumas mudanças, inclusive, tá? No modo como você reconhece as receitas na venda, mas hoje nós não trataremos ainda desse ponto, nós ficaremos no básico e no decorrer das nossas aulas nós falaremos sobre o CPC 47 com mais detalhes. Além disso, vamos falar sobre escrituras, operações com cheque, duplicata descontada, entre outras, folhas de pagamento e operações com mercadoria. Vamos para a tela? Então vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Então, vamos começar falando sobre as chamadas operações financeiras. Galera, eu peço que vocês peguem aí um papel, uma caneta aí que vocês anotem, porque a gente trabalha muito com mapas mentais, beleza? Então, a primeira coisa, operações com duplicatas. Todo mundo sabe o que é uma duplicata? Duplicata, quando você vai estudar lá o direito empresarial, eu também tenho a felicidade de ministrar essa matéria que o pessoal odeia. Eu sou professor de duas matérias que o mundo inteiro odeia, não sei como que eu fui parar nisso, sei como que eu fui me meter nisso. Quando você vai estudar a duplicata, você vai ver que ela está regida pela Lei 5474/68. E o que eu preciso saber sobre isso, Gabriel? A duplicata, você precisa saber, ela é um título de crédito que serve para documentar a compra e venda de mercadoria, ou então a prestação de serviço. Beleza? Agora, o que é muito importante que você saiba é que na sua prova a duplicata, ou ela vai aparecer com o nome de duplicatas a receber, aí você sabe que é um direito do ativo, ou ela vai aparecer com o nome de títulos a receber, ou vai aparecer com outro nome que é muito comum. Alguém sabe me dizer que nome é esse? É clientes. Todas essas contas são contas que vão figurar lá no grupo chamado ativo. Porém, a duplicata também, ela pode aparecer como duplicatas a pagar. Nessa hipótese, vai ser uma conta do passivo. Beleza, sem mistério. Então, outro ponto muito importante que você
para você saber sobre as duplicatas, é que quando você tem aqui uma empresa, tá? Uma empresa, e ela vende mercadoria para um cliente, basicamente, o momento de reconhecimento da receita é quando ocorre a entrega da mercadoria. Essa entrega da mercadoria, ela pode aparecer em prova com o nome do quê? Alguém sabe? Com o nome de tradição. E esse é um conceito que nós pegamos emprestado lá do direito civil, ok? Então, independentemente do recebimento. Só que agora, vejam, o CPC 47 ele revogou o CPC 30, receitas, CPC 47 é receita de contrato com cliente, e nós falaremos muito a partir das nossas aulas, e se você está estudando para um concurso de alto nível, nós falaremos muito na expressão obrigação de desempenho. Vejam como nós estamos estudando em alto nível, porque é um pronunciamento contábil que foi editado há poucos dias e vai ser cobrado em prova, e nós já estamos tentando trazer esse assunto para vocês da melhor maneira possível. Então, obrigação de desempenho. Podem apostar nessa palavra. Ah, Gabriel, mas o que é uma obrigação de desempenho? O que é o CPC 47? O que mudou? Ora, eu disse que eu não vou entrar em detalhes nessa aula e nós trataremos disso quando e se for o caso de você estudar contabilidade avançada. Mas a obrigação de desempenho, em regra, há uma venda de mercadoria. Quando que você transfere os riscos e os benefícios? É quando você entrega a mercadoria. Então, em regra, uma empresa que vende mercadoria não vai mudar o reconhecimento da receita numa questão que nós estamos falando só de uma venda simples. Agora, quando você tem um contrato, tá? E o CPC 47, ele fala que é uma receita de contrato com cliente. É uma empresa que tem um contrato com um cliente. Vejam que o próprio nome já diz. Aí você tem uma série de fatores para analisar, e nessa hipótese nós teremos muitos mais requisitos aí a serem analisados para mensurar o reconhecimento da receita. Tanto que várias empresas de diversos setores aí no Brasil, essas empresas, elas estão penando com a mudança, porque isso pode causar uma mudança aí meio que profunda nas suas demonstrações contábeis. Tudo bem? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, só preciso que você saiba isso por enquanto, que, embora a receita de venda, entregou a mercadoria, houve a tradição, você transferiu os riscos, né? O cara que vai ficar com a mercadoria, quando eu digo que transferiu os riscos, é o cara que vai ficar com aquela mercadoria agora, se quebrar, o problema é dele. Se ele vender por um preço que vai gerar lucro, ótimo para ele. Se ele vender por um preço abaixo do custo, não tem nada a ver com isso. Eu transferi os riscos e os benefícios em troca de dinheiro, em troca lá de uma outra
contra a prestação, não é mesmo? Então, o momento da receita de venda ainda é a tradição para a venda de mercadoria, só que quando nós entrarmos num campo mais profundo da contabilidade, que vai ser no CPC 47, nós falaremos muito nessa expressão obrigação de desempenho. Ok, galera? Então, continuando. Nós falamos aí de duplicatas e você sabe aquele básico já também. Quando você tem uma operação com duplicata, como que isso é lançado? Basicamente, você tem um reconhecimento que é para o registro da receita de venda você vai abrir aqui o razonete. Cliente ou duplicata a receber, etc. e tal. E aqui a receita de venda. E vai registrar aqui, vendi R$1.000. Você vai a prazo, você vai lançar aqui R$1.000, conta clientes do ativo aumenta a débito. E aqui receita de venda, uma conta de receita sendo uma conta de resultado, aumenta a crédito, R$1.000. Basicamente, você tem, quando você realiza uma venda, você tem que reconhecer também a baixa no estoque. E como que você faz aí o lançamento, o registro de uma baixa no estoque? Basicamente, você tem uma conta que é chamada custo da mercadoria vendida e você tem aqui uma conta que é chamada conta estoque. Essa conta ela vai ter aqui um saldo inicial e quando você realizar essa venda, você vai lançar aqui, vamos supor que o custo dessa mercadoria de 1.000 foi 700. Você vai lançar CMV, uma conta de despesa, embora tenha aqui a nomenclatura custo, essa é uma conta de despesa na demonstração do resultado do exercício e você vai diminuir aqui o valor do seu ativo lançando um crédito na conta estoque. Beleza, galera? Alguma dificuldade até aqui? Nenhuma, né? E aí, beleza. Vejam que você lançou aqui essa venda, só que essa venda foi feita a prazo. Por quê? Você ainda não recebeu esse dinheiro. E quando você recebeu o valor, o que acontece? Você vai lançar aqui a conta caixa, afinal é uma conta do ativo, e afinal, na verdade, que era para eu dizer agora, eu falei errado, afinal no momento errado. Afinal, quando você recebeu essa duplicata, aí sim é que o dinheiro entrou no caixa, não é mesmo? O que você faz? Você simplesmente chega aqui, baixa a conta duplicatas a receber, zerando porque esse saldo não vai mais existir e vai lançar aqui na conta caixa o valor de 1.000 também. Tranquilo? Isso aqui é mole, né? Agora, outro ponto que, gente, todo concurso pode ser de alto nível, pode ser um concurso de baixo nível. Se é que existe um concurso de baixo nível, né, galera? Pode ser um concurso de alto nível ou um concurso de baixo nível. Ele cobra uma questão desse assunto. Adiantamento de clientes. Veja bem. Imagina que o cliente... Sempre gosto de trabalhar com linha do tempo. E eu sugiro que quando vocês estiverem estudando, vocês façam o mesmo. Você está aqui em 31/1, vamos supor, e o cliente pagou aqui R$1.000 por uma mercadoria que ele ainda não obteve. Essa mercadoria ainda não foi entregue. Ela só vai ser entregue aqui, ó.
em 31/3. Nessa hipótese, alguém sabe me dizer qual é a situação e qual a conta que nós teremos de reconhecer aqui? Vejam, é muito simples. Para que você consiga fazer um pensamento contábil, você deve pensar como uma empresa. Você deve pensar o que está acontecendo na empresa. Veja só. Quando esse cliente entregou os R$ 1.000 aqui, só que a mercadoria só foi recebida aqui, o que ele fez? Ele fez um Alguém sabe? Ele fez um adiantamento. Você vai abrir aqui uma conta chamada adiantamento de clientes. Beleza. Além disso, o que houve nessa situação? Se ele entregou R$ 1.000 para a sua empresa, o que esse R$ 1.000 ele representa? Olha, se ele entregou R$ 1.000 para a minha empresa, esse R$ 1.000 ele é dinheiro. Se ele é dinheiro, ele foi para onde? Foi parar no caixa. Mas vejam só. Caixa é uma conta do ativo. Entrou aqui R$ 1.000. E tá faltando uma perna para fechar isso aí, porque o método das partidas dobradas falam que sempre que você tem um lançamento a débito, você tem que ter também um lançamento a crédito. E a outra metade desse lançamento vai ser justamente na conta adiantamento de clientes. E a conta adiantamento de clientes, se a empresa recebeu esses R$ 1.000, veja só, a empresa recebeu esses R$ 1.000 em janeiro, só que só vai entregar isso em março, ela tem o quê? A empresa, ela tem uma obrigação de entregar essa mercadoria na data estipulada. Afinal, ela está com dinheiro já. O que sobrou para ela é uma obrigação. Então, a conta adiantamento de clientes que vai aparecer na sua prova, ela é uma conta do passivo. E ela vai ficar classificada conforme o prazo. Beleza? Conta do passivo aumenta a crédito. Todo mundo entendendo até aqui? Sim ou não? Beleza. E aí, quando a empresa entregar a mercadoria, não vamos falar da baixa de estoque, que a baixa de estoque é a mesma coisa que nós já falamos aqui. A baixa é o mesmo lançamento. Mas quando a empresa entrega a mercadoria, o que acontece? Nós falamos que o momento da entrega é o que nós chamamos de tradição. E quando ocorre a entrega, a gente reconhece uma receita. Então, o que houve? Ora, quando você entregou a mercadoria, você não tem mais uma obrigação. Você entregou, vai morrer aqui, você precisa zerar. Ora, e você vai zerar isso fazendo um lançamento a débito, matando aqui a sua obrigação. E a contrapartida vai ser a conta de receita. Compreendido, galera? Beleza. Então, esses eram os principais pontos aí que eu gostaria de enfatizar para vocês. Além disso, existe um outro ponto que é bastante cobrado, que é o seguinte. Que é o fato de nós falarmos
A Exaf que gosta muito desse ponto, tá, galera? Pode aparecer em outras bancas? Pode. Mas quem cobra isso para valer mesmo é a Exaf. Quando nós temos aqui uma empresa A, que nós temos uma empresa B, e aqui tem você. Suponha que você passou lá no concurso de auditor fiscal e está cheio da grana para gastar. Amém? Amém. E aí o que houve? Vejam, basicamente o que aparece em prova são 2 títulos de crédito. São as duplicatas, os outros são as notas promissórias. E aí o que vai acontecer? Imagine só você que você aqui é uma concessionária e você, que é o auditor fiscal, chegou e falou o seguinte, falou, olha só, cara, concessionária, eu quero comprar um carro seu. Como eu sou auditor fiscal, veja, vocês são auditores fiscais honestos, assim como eu, você vai comprar vamos supor que você guardou um dinheiro e vai comprar um Jeep. Eu não tenho um Jeep não, tá, galera? Eu sou mais humilde. Eu ando de bike. Vamos supor que você vai comprar um Jeep. E aí você vai chegar na concessionária e vai falar o seguinte, vai falar, ó, concessionária, eu não tenho dinheiro ainda, porque eu acabei de tomar posse, eu assinei ontem lá no Diário Oficial. Só que eu sou um cara solteirão, gosto de ir pras night, pra impressionar gatinho, eu quero comprar esse Jeep. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nota promissória e eu prometo que eu vou te pagar esse valor. A nota promissória, ela é uma promessa. Vejam, e a empresa chega e fala o seguinte, fala, ó, você está prometendo? Bom, você deixou aqui seu contra-cheque, etc e tal, então ok, eu aceito essa nota promissória. Então a nota promissória aceita pela empresa a nota promissória aceita pela empresa, ela é o quê? Ela é um direito ou ela é uma obrigação? Vejam, você está prometendo, eu, empresa, aceitei. Ora, se eu aceitei, essa nota promissória, essa promessa de pagamento que eu aceitei, é um direito. Agora, eu não tenho ainda esse Jeep para te vender. Essa Outlander, não, Outlander acho que não é nem, sei lá, um Jeep, Compass. Lembrei o nome de um Jeep. E aí, eu, concessionária, vou ter que chegar lá no fabricante. E aí eu falo para o fabricante, olha só, o auditor fiscal lá, que acabou de tomar posse, ele quer comprar o carro, só que eu não tenho esse carro. Você pode me vender e eu prometo, por meio também de uma nota promissória,
que vou te pagar na data X. Eu, empresa B, estou emitindo essa nota promissória. Eu, empresa B, estou emitindo essa nota promissória. Nesse caso, é um direito ou é uma obrigação, galera? E aí? Alguém sabe? E agora? Agora, nesse caso, é uma obrigação. Agora, quando nós estamos falando da duplicata, isso aqui nós estamos estudando um pouco de direito empresarial, na duplicata, aí a coisa muda de figura. Na duplicata, o que acontece? A empresa A, ela chega e fala o seguinte, anotem aqui, se algum dia isso aqui cair em um concurso que você vai fazer, esse direito empresarial, você vai saber que a duplicata ela é uma ordem de pagamento. Por que é uma ordem de pagamento? Veja, é uma nomenclatura que tem razão de ser. Porque eu vou emitir a duplicata, vai falar o seguinte, você quer esse Jeep aqui? O fabricante vai falar, então beleza, você não vai emitir nota promissória, coisa nenhuma. Eu é que vou emitir a duplicata. E você tem que aceitar, e se você aceitou, né, você tem a obrigação de pagar. Então, a duplicata aceita, veja, quem emitiu a duplicata nessa hipótese foi A. A mim, cabe aceitar. A duplicata, ela é um título sujeito a aceite. Eu tenho que aceitar, quando a gente fala que é um título sujeito a aceite, é que, em regra, o devedor ele deve aceitar aquela obrigação. Logo, a duplicata aceita, ela é uma obrigação. Enquanto que, se a empresa B, a concessionária, chegou para o auditor fiscal, para você aqui, agora você quer o Jeep, então você assina aqui essa nota promissória que eu estou emitindo. Nota promissória não, perdão, essa duplicata. É a duplicata que eu estou emitindo, ela é um direito, beleza? Isso caiu em concursos lá atrás, não tem aparecido mais tanto, mas se cair é só você criar essa triangulação que você não vai errar na sua prova, ok, galera? Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre a conta duplicata descontada. Galera, veja só. Antigamente, antes das mudanças contábeis que nós tivemos com a Lei 11.638, 11.941 e antes dos pronunciamentos contábeis, a conta duplicata descontada ela tinha uma classificação distinta da que ela tem hoje. Tá? As principais bancas, FGV, FCC, ESAF, elas adotam já o correto posicionamento de que a conta duplicata descontada ela é uma conta que fica classificada no passivo. Gabriel, mas eu nem sei o que é duplicata descontada. Mas não tem problema. De antemão, se você souber que ela é uma conta do passivo, isso já vai te ganhar alguns pontos na prova. Antes disso, a conta duplicata descontada ela era uma conta que era classificada como uma conta retificadora do ativo. Mas, com a edição dos pronunciamentos contábeis, CPC 08, etc. e tal, isso mudou e hoje a duplicata descontada ela é uma conta do passivo e a conta encargos financeiros a transcorrer, que era uma conta do ativo, é uma conta retificadora do passivo. Não entendeu nada? Então vamos lá para a tela que você vai entender. Não, pensando melhor, vou explicar uma coisa. Desculpa. É que eu ia explicar, é melhor eu explicar aqui olhando para vocês. Embora vocês não estejam me olhando.
A conta duplicata descontada é o quê? Bom, toda empresa para vender, é difícil você encontrar uma empresa que ela não precise vender a prazo para sobreviver, não é mesmo? E aí, o que acontece? A empresa vende a prazo, vende aqui, vende ali, vende aqui, vende ali, vende aqui, vende ali, e ela tá lá com um monte de duplicata. Só que a duplicata ela é para receber a prazo, mas muitas vezes a empresa ela precisa do dinheiro. Ela fala, olha, tem uma dívida para vencer amanhã de 100 mil reais, eu não tenho o que fazer. Empresas grandes, as empresas que eu faço auditoria são empresas gigantes e elas pagam milhões e milhões e milhões, 20 milhões de ICMS por mês ou mais. E às vezes ela precisa desse valor. E o que ela vai fazer? Ela chega e fala o seguinte, olha, banco, eu tenho aqui uma série de títulos para receber. Só que esses títulos eu só vou receber lá na frente. Tem um monte de duplicata. Você não gostaria de descontar esse valor para mim? Ou seja, adiantar esse montante? E aí o banco fala, olha, cara, eu posso te adiantar. Só que como uma instituição financeira, um banco, ele nunca vai sair perdendo, você vai ter um ônus. Você vai ser descontado de um valor. Ora, se a sua duplicata vale R$1.000, o banco ele vai fazer o seguinte, ele fala, então tá bom, você tem uma duplicata que vale R$1.000, quando a gente receber esses R$1.000, esses R$1.000 é meu. E além disso, eu não vou te entregar 1.000, eu vou te entregar 850. 150, né? O dinheiro ele tem um valor no tempo. Essa é a primeira lei que é da matemática financeira, não é? Quando você vai estudar a matemática financeira, você sabe que o dinheiro não tem valor constante no tempo. Então, a empresa vai ser penalizada pela sua má administração. E aí funciona dessa maneira. Então, essa é a duplicata descontada. É o empréstimo que a empresa faz, deixando a duplicata em garantia. Ok? Entenderam? Beleza. E aí, o que acontece? É muito importante que você distinga também, vamos entrar um pouco no direito empresarial, a operação de desconto de duplicata de uma outra operação que chama factoring. O que é factoring? Factoring é o seguinte, olha, na duplicata descontada aconteceu essa operação que eu te falei, você entregou a duplicata para o banco te entregou o dinheiro, só que se o cliente não pagou, o banco vai chegar em você e vai falar, ó, meu filho, o cliente não pagou não. Agora, o problema é seu. Essa duplicata é sua, toma aqui que o filho é teu. E o banco já teve o ganho dele, a empresa que se vira com aquilo lá. Então a responsabilidade principal é da empresa. Agora no factoring não. Factoring, a empresa ou fatorização, a empresa que está lá descontando, ela vai cobrar uma taxa muito maior. Você tem um título de 1.000 para receber. Ora, o cara vai te cobrar 300, sei lá, 400. Por quê? Porque caso o cliente não quite aquela dívida, a empresa que fica com o prejuízo. Tá bom? É importante que vocês saibam essa distinção. Vamos lá na tela então. Vamos lá. O que você precisa saber da duplicata descontada para a sua prova? A duplicata descontada ela é hoje uma conta do passivo exigível. A Vunesp era a única banca que eu lembro que tratava a duplicata descontada como uma conta retificadora do ativo. As outras, pelo que eu me recordo, todas tratam como passivo exigível. E os encargos financeiros relativos a esse desconto eles vão ficar em uma conta
retificadora do passivo. Tudo bem? Agora, como que eu contabilizo isso, Gabriel? Vamos lá. Um exemplo aqui para que vocês possam entender. Você descontou desconto de duplicata no valor de 1.000 com encargos financeiros de 100. Ora, como que eu faço isso? Basicamente, você tem que pensar o seguinte. Se eu estou descontando uma duplicata no valor de 1.000 com encargos financeiros de 100, significa que eu tenho o quê? Ora, está ingressando dinheiro aqui no caixa. Quanto que vai entrar no caixa aqui, pessoal? Ora, se você descontou, você tinha uma duplicata de 1.000 e o encargo financeiro é de 100, então entrou no caixa o valor de 900. Agora, além disso, você vai criar aqui a conta duplicata descontada e a conta encargo a transcorrer. Beleza. Duplicata descontada, você vai lançar aqui no valor de 1.000. Encargo a transcorrer, você vai lançar aqui no valor de 100. Encargo a transcorrer, nós falamos que é uma conta retificadora do passivo. Por ser uma conta retificadora do passivo, ela tem saldo devedor. Beleza? Então é muito importante que você saiba disso. E aí, quando passar, o período de juros transcorreu, ou seja, era lá pelo prazo de 1 mês e passou esse 1 mês. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui um outro razonete e você irá lançar despesa de juros ou juros passivos, etc. e tal. E irá zerar essa conta. Senha aqui, senha. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendendo? Quem está entendendo, dá um sim aí pra gente. Fala um sinal, dá alguma coisa. Está todo mundo muito quieto hoje. É o verão, né, galera? É o calor. Tranquilo. E aí o que acontece? Nós temos algumas hipóteses. Primeira hipótese. O cliente liquidou a obrigação. Ele pagou lá o que ele tinha para pagar. Lembre-se de que anteriormente a isso aqui, nós tínhamos ali uma conta duplicatas a receber.
que era aqui no valor de 1.000. Tá? Isso aqui é saldo inicial, isso aqui é anterior. Essa duplicata que foi descontada. Tranquilo. Então, quando o cliente liquidou a obrigação, eu pergunto a vocês, e eu quero que vocês me respondam. Esse dinheiro, vejam, esses 1.000 que o cliente liquidou, eles vão para o caixa da empresa ou eles irão para o banco? E agora? Esses 1.000, eles irão para o caixa da empresa ou eles irão para o banco? Basta você analisar aí os razonetes que nós já temos. Vejam, o cliente, ele liquidou, ele não tem nada a ver com essa transação. Só que a empresa, ela já recebeu o seu montante. Lá atrás, quando ela efetuou o desconto da duplicata, ela recebeu aqui os 900. Então, o que vai acontecer? O cliente pagou a obrigação dele, ele nem sabe que essa duplicata foi descontada. E aí, ele quitou, ele vai baixar aqui, a empresa vai baixar esse direito dela, que não será mais de 1.000. Agora vai ser de 0. E a contrapartida vai ser aqui na conta duplicata descontada, que também será zerada. Muito bom ver que a galera está entendendo. Ótimo. Então é muito importante que isso fique claro para vocês. E aí, agora, uma outra hipótese. O cliente não liquidou a obrigação. Pessoal, às vezes os alunos criticam que eu vou fazendo os razonetes na mão, mas é que é para a gente construir o raciocínio, beleza? Seria muito fácil chegar aqui com tudo pronto e jogar um monte de informação, mas não é assim que funciona a contabilidade. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Caixa duplicata descontada. E duplicatas a receber. Vamos deixar o encargos para lá, que o encargo a gente já tratou em outro lugar. Então, beleza. O que tinha sido feito inicialmente é o quê? 900, que foi o que entrou no caixa. Duplicata descontada, que era o valor de 1.000. E duplicata a receber, o valor de 1.000. Eu só peguei isso aqui, galera, e trouxe para cá, sem considerar os juros, beleza? Aí o que acontece? O cliente não liquidou a obrigação, não pagou o que ele tinha que pagar. Não pagou. E aí, o banco, como eu falei, ele não vai assumir esse risco. O que ele vai fazer, portanto? Ora, como a empresa ela tem mais um caixa aqui de X, caixa ou banco, sei lá, tinha que ser banco aqui, que a gente está falando de banco, né? O que vai acontecer? O banco vai matar aqui a duplicata descontada, porque esse filho não é mais dele.
zerando isso aqui, e vai pegar o dinheiro dele de volta. Tirando daqui. Considerando, novamente, que tinha um valor aqui a mais, porque o caixa ele não pode ser negativo. E aí o banco ganhou o encargo financeiro nessa jogada, beleza? Sempre o banco vai ganhar aí no mínimo esse encargo financeiro. Ok. Vamos ver uma questãozinha bem interessante. A questão diz o seguinte: o desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalente de caixa, e um crédito em duplicata descontada, gera um débito em despesa do período na demonstração do resultado do exercício relativo aos juros pagos na data da liberação do crédito. E aí? Esse item está certo ou está errado, pessoal? Quem arrisca? O desconto de duplicata em um banco, além de gerar débito em um caixa ou equivalente de caixa, e um crédito em duplicata descontada, gera um débito em despesa do período na DRE relativa aos juros pagos na data da liberação do crédito. Esse item está errado. Errado por quê? Porque não é na data da liberação do crédito. Não é a despesa, ela vai para o resultado de acordo com o regime de competência. Antes disso, esses encargos eles ficam registrados em uma conta chamada encargos a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo. Tranquilo, né, galera? Beleza. Próximo ponto que nós veremos, então, é o seguinte: operações com cheque. Estamos fazendo aí um limbo, então fazendo uma limpa no assunto operações financeiras e operações com cheque. A única pegadinha que aparece em prova, a ESAF gosta muito de cobrar esse assunto também, outras bancas eu não me lembro, é o seguinte, que quando você tem uma operação com cheque, o que acontece? Espera aí, só um segundo. Pronto. O pagamento em cheque, ele sai do banco.
o recebimento em cheque ele entra no caixa primeiramente, depois ele é transferido para o banco. Essa peculiaridade aí, a ESAF gostava bastante de cobrar isso em provas bem antigas. Não lembro mais de ter cobrado. Não lembro de outras bancas cobrarem esse assunto, apenas a ESAF. Macete simples aí, só você saber, né? Se entrou, se você está pagando, esse dinheiro está saindo direto do banco. Agora, se você está recebendo, não, você recebe o cheque depois que você vai lá para o banco, etc. e tal, ele vai ser depositado. Por isso que ele entra no caixa. Galera, agora, falar um pouquinho rápido sobre empréstimo. O empréstimo que você tem que saber basicamente é o seguinte, que você vai contabilizar a contabilização do empréstimo ela ocorre no momento do recebimento do recurso pela empresa. Tá? Então vamos supor que você assinou um contrato aqui e recebeu o empréstimo aqui. Nessa hipótese, a assinatura do contrato ela é só um ato administrativo ou ato contábil que nós chamamos. Aqui não há efeito nenhum nas contas patrimoniais. Se isso aqui for relevante e se enquadrar lá no que diz o CPC 26, etc. e tal, aí você pode talvez falar uma nota explicativa ou coisa do tipo. Mas a contabilização ela vai acontecer aqui, no momento em que você receber o valor do empréstimo. Tranquilo? E aí, é a mesma coisa que nós já explicamos. O recebimento de um empréstimo, ele é feito do seguinte modo. É semelhante à duplicata descontada. Você vai abrir aqui a conta. Bancos conta movimento, conta do ativo. Aqui você vai ter uma outra conta. Empréstimo a pagar no passivo circulante ou no passivo não circulante conforme o prazo. E você vai ter aqui também a conta encargos a transcorrer. E é muito importante que você saiba que a conta encargos a transcorrer, anotem, está no CPC 08, CPC 08 é custo das transações, tá? Encargos a transcorrer não é somente os juros. Representam os juros e também outros gastos que você tem relacionados à obtenção do empréstimo. Pessoal, para quem não sabe, eu gravo as minhas aulas aqui em casa, no Rio. E o meu cachorro eu tenho um bulldog francês,
E ele sempre, né, ano passado, para quem está assistindo pela primeira vez, o Pitoco ele sempre fica ao meu redor aqui. Às vezes vocês vão ouvir umas patinhas, mordendo o osso. É o meu cachorro, tá bom? Depois eu mostro ele aqui para vocês. Beleza. Então, encargos a transcorrer não é somente os juros, mas também os juros e outros gastos ali relacionados à obtenção do empréstimo, como taxa e outros tipos aí de custos que você tiver. E é importante que você saiba que o CPC 08, ele fala que esses encargos a transcorrer, etc. e tal, eles são chamados de custos da transação. E eles vão para o resultado de acordo com o regime de competência. Então, se você pegou um empréstimo por 1 ano, você vai lançar o custo de transação, vai diluir mês a mês. Mesmo que você tenha pago lá, mas eu paguei R$ 1.200 de taxa na hora que eu obtive o empréstimo. Mas como esse empréstimo é de 1 ano, você vai diluir isso conforme o regime de competência. Antigamente, você lançava tudo de uma vez no resultado, mas agora isso mudou. Tranquilo? Então, o que acontece? Vejam, emprestamos lá um montante de 10 mil. Vamos supor que nós fizemos um empréstimo de 10 para pagamento ao final de 12. O que vai acontecer? Ora, vai entrar aqui na conta bancos o valor de 10 mil. Encargos a transcorrer, retificadora do passivo, 2 mil. E aqui empréstimos a pagar, no valor de 12 mil. Conforme o período de competência, você vai apropriando aqui, como nós já explicamos anteriormente. Juros passivos. Você vai colocar aqui, vamos supor que no mês foi 200. Aí você vai diminuir 200 e vai lançar aqui 200 como despesa. Aí no outro mês mais 200 e assim vai até que você zere o valor. E lá no final, quando você fizer a quitação do empréstimo, o que vai acontecer? Você simplesmente vai matar aqui empréstimo a pagar, que você vai pagar os 12 mil para o banco e vai zerar isso aqui. E esse dinheiro ele vai sair da conta bancos, conta movimento. Considerando, obviamente, que você teve outros fluxos aí de receita, de ingresso de caixa. Tranquilo? Todos entenderam? Sim ou não? Outro ponto importante, que é o seguinte: quando que eu vou lançar a conta encargos a transcorrer? Quando que eu não vou lançar a conta encargos a transcorrer? Galera, isso é uma questão que era muito, também, sempre exaf com as questões mais polêmicas, mas essas são as questões mais antigas. Hoje, as questões da FCC, da FGV, do CESP, elas não fazem mais esse tipo de confusão. Apenas as questões antigas da ESAF que faziam, que é o seguinte. Perdão. Sempre que o montante dos juros ele for conhecido, que você possa calcular o valor, você possa estipular o montante de juros que você vai pagar naquela transação, então você vai lançar a conta encargos a transcorrer. Agora eu não sei quanto eu vou pagar de juros.
A questão não forneceu valor algum. Aí você não vai lançar contas em encargos a transcorrer. Beleza? Aí você vai fazer lá empréstimo a pagar e você vai lançando despesa no período a período, ou assim por diante. Agora, se for possível você calcular os juros e o encargos a transcorrer, aí você vai fazer. Lembrando que, outro ponto importante, que a FCC, por exemplo, ela gosta muito de explorar esse ponto nas questões que tratam de empréstimo. Eu falei que o encargos a transcorrer, ele computa os custos de transações, né? O custo da transação. Então, o custo da transação não é somente os juros, como também já expliquei. E o que acontece? As questões, elas vão falar o seguinte, vai falar, olha, os juros do empréstimo é 10% ao ano. Só que, computando a taxa, não sei o que mais, o custo efetivo, vejam, o custo efetivo desse empréstimo vai ser 12% ao ano. E eu pergunto, para calcular a questão, você vai utilizar a taxa de juros, vai utilizar o custo efetivo? Vai utilizar o custo efetivo, beleza? Então, sempre procure utilizar o custo efetivo porque ele vai englobar um montante maior aí de valor que vai ser mais útil. E outra coisa, o encargo financeiro a transcorrer, a gente viu que ele é uma conta retificadora do passivo. A regra é que quando esse período de competência ele ocorra, você tira lá da retificadora do passivo e lança como uma despesa no resultado. Exceto quando se tratar de um ativo qualificável. Você sabe o que é um ativo qualificável? Ativo qualificável é um ativo que demora um tempo substancial para ficar pronto. Então, quando nós estivermos falando de um ativo qualificável, você não vai lançar encargos a transcorrer, despesa. Encargos a transcorrer, despesa. Eu tenho um ativo normal, um estoque, um imobilizado, um computador que eu comprei. Beleza, é um ativo normal. Encargos financeiros a transcorrer, despesa. Fiz um empréstimo lá, tá lá. Agora, quando eu estou falando de um recurso que vai ser utilizado para a construção de um ativo qualificável, aí a situação muda de figura. E vejam como que a nossa aula, que eu já prometi esse ano para vocês, seriam. Nós estávamos falando do CPC 08, que trata dos custos da transação. Nós já falamos aqui do CPC 47 lá no começo. Agora nós estamos falando do CPC 20, que é custo de empréstimo. Então, o custo de empréstimo que você tem, o custo que você tem para para construir um ativo qualificável, o custo de um empréstimo para construir um ativo qualificável. Mas o que é um ativo qualificável? Ativo qualificável, segundo o CPC 20, é aquele ativo que demora um tempo substancial para ficar pronto. Como um navio. Um navio ele demora um tempo substancial para ficar pronto. Mas o que é um tempo substancial? O CPC 20 ele não estabeleceu o que seria um tempo substancial que vai demorar para o ativo ficar pronto. Beleza? Ele não estipulou. Então, isso é um julgamento profissional. Só que qual a diferença? Ora, quando nós estamos falando de um ativo qualificável, que é aquele que vai demorar um tempo substancial para ficar pronto, em vez de você lançar um encargo a transcorrer como um encargo a transcorrer depois de despesa, você vai fazer o seguinte, os juros que eu tive relacionado a essa construção, pode ser um navio, pode ser um intangível, pode ser alguma coisa nesse sentido, ponte. Os juros que você obteve, o encargo que você obteve nessa transação, você vai lançar isso como um custo do ativo. Eu vou mostrar para vocês. Funciona assim.
você tem aqui um ativo qualificável em construção. Beleza? Pode ser imobilizado ou intangível. E aí você tem vários gastos. Você tem gasto com matéria-prima, você tem gasto com mão de obra, você tem gastos com materiais indiretos e você tem também os encargos. Então, quando você tiver um encargo relativo a esse ativo qualificável, o que você irá fazer? Você vai lançar aqui. E vai somar no custo aí desse ativo qualificável. E a contrapartida, como isso é um encargo financeiro, e como o encargo financeiro ele é pago a alguém, você vai lançar isso como uma contrapartida da conta financiamentos a pagar. E você vai lançar aqui. O mesmo valor dos encargos financeiros. Entendido? É muito importante que vocês entendam esse ponto aí, galera. Questãozinha. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica a forma como uma empresa escritura o fato débito na conta bancária de uma pessoa jurídica em razão do pagamento de empréstimos bancários acrescidos de juros de competência mensal não provisionados anteriormente. Veja só o que aconteceu. Nessa hipótese, você tem um empréstimo. Tá? Você tem um empréstimo. Você tem uma conta empréstimo bancário. Você tem também juros que você está pagando. Você tem despesa de juros, chamadas de juros passivos. Juro passivo? Mas por que é juros passivo, Gabriel? E você não está falando da conta empréstimo, encargo financeiro a transcorrer. Alguém sabe qual o macete que a questão deu, que vai deixar claro aí que a gente não vai usar a conta encargos a transcorrer? Alguém sabe qual foi o macete? Fala o seguinte, ora, que os juros não foram provisionados anteriormente. Por isso que nós iremos lançar diretamente na conta juros passivos. E por fim, temos o banco conta movimento. Logo, o que vai acontecer? Ora, você tinha um empréstimo bancário aqui no valor de 1.000. E aí o que houve? Houve um débito na conta bancária. O que está acontecendo? Você está diminuindo o valor do seu empréstimo bancário, você está quitando isso aqui.
em razão do pagamento de um empréstimo, acrescido de juros. Vamos colocar aqui uma despesa de 100. Então, o que vai acontecer? Vai sair dinheiro do banco. 1.100 no total. Mas agora a pessoa vai... Primeira pergunta que alguém pode me fazer é o seguinte. Gabriel, isso aqui da letra A, né? Gabriel, mas como que você está falando que é um débito na conta bancária e você fez um lançamento a crédito? O que você deve entender nessa questão é que quando ela está falando débito na conta bancária, ela deu uma deixa para falar que é um débito na conta bancos. Não é um débito no sentido contábil. É um débito no sentido usual, vamos assim dizer. E não no sentido contábil. Então, quando está falando que é um débito na conta bancos, está falando, olha só, é uma dívida lá na conta bancos. É um débito no sentido usual, não é um débito no sentido contábil. Porque se fosse débito no sentido contábil, você ia ter que lançar aqui, seria outra coisa, aí você estaria recebendo recurso, mas não. É um débito na conta bancária, no sentido usual e não no sentido contábil. Entenderam, galera? Conseguiram compreender? Espero que sim. Outro ponto que eu considero muito importante aí para a prova de vocês é o seguinte. Você precisa saber... Esse assunto é chatinho, né, galera? Eu prefiro tanto outros assuntos, mas a gente tem que enfrentar. É que a variação monetária para o FIPECAF ela não deve ser tratada como encargo financeiro. A variação monetária, ela é apenas uma atualização da dívida. Tá? Nunca vi isso cair. Mas, se aparecer, você já vai saber. Como é que eu lanço isso? Ora, você vai abrir lá uma conta, débito. Variações monetárias passivas, que é uma despesa lá na DRE, e vai abrir aqui uma conta empréstimo a pagar ou financiamento a pagar e vai lançar isso ali. Tranquilo? Beleza. Outro ponto que eu considero bem salutar e bem relevante que você leve para a sua prova, isso aqui cai, tá, galera? A FGV já cobrou isso aqui várias vezes aí em prova. Isso aqui teve alguma outra banca bem importante que cobrou esse assunto, agora não estou lembrando qual questão, mas daqui a pouco eu lembro. Uns 30 anos a nossa memória já começa a falhar.
Olha só, juros, nós já estamos falando que é o valor que você paga ali pelo capital que você tomou. Agora, juros é algo totalmente diferente de juros sobre capital próprio. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Vejam, então qual a diferença de juros para o juros sobre capital próprio? Basicamente, o que ocorre aqui é o seguinte. Quando uma empresa ela toma um empréstimo, ela vai incorrer em juros normais, beleza. Agora, o que é o juros sobre capital próprio? Juros sobre capital próprio é uma figura totalmente distinta. O que acontece? Quando você tem juros sobre capital próprio, imagina que eu tenho uma sociedade anônima, nós somos sócios, eu e você somos sócios de uma sociedade anônima, né? Ela tem ações na bolsa e a gente quer atrair capital. Nós queremos atrair mais capital para essa empresa. O que nós falamos? Nós fixamos lá no nosso estatuto o seguinte: ora, quem ingressar na nossa sociedade, além de... Bom, se você está comprando ação, se eu estou comprando ação do Banco do Brasil, do Itaú, da Vale, Burger King, que abriu capital agora, BR Distribuidora, que abriu capital agora, da empresa Azul, linhas aéreas, seja lá de qual empresa está lá negociando o seu capital na bolsa, se eu estou comprando de ações dessa companhia, eu estou me tornando um sócio dela. Eu estou comprando a fatia do capital social dela. Né? Quando a gente estuda aquela conta capital social, quando eu estou comprando ações na bolsa, o que eu estou comprando é aquilo ali. Um pedacinho daquilo. E o que acontece? Essa empresa ela tem lucro, não é mesmo? Essa empresa espera-se, quando a gente está investindo numa empresa, espera-se que ela obtenha lucro e a remuneração do capital do sócio, a remuneração das minhas ações é, além da variação do valor de mercado, uma fatia do lucro. E essa fatia do lucro, ela é chamada de dividendo. Beleza. Nenhum mistério até aqui. Agora, além disso, pode ser que a empresa queira pagar um outro plus para os seus acionistas. E o que ela pode falar? Pode falar o seguinte: olha, eu sei que Bradesco paga juros sobre capital próprio, eu tenho ações do Bradesco, da Itaú, tenho um pouquinho. E isso às vezes sempre pinga lá uma merrequinha de juros sobre capital próprio, que é o quê? Que é o seguinte: a empresa ela fala assim, olha, além de pagar dividendo, cada fração que você tiver de ação vai te render um juros porque você tem um capital próprio. Olha só, juros sobre capital próprio é como se fosse um bônus a mais por você estar emprestando dinheiro para aquela empresa. Você está emprestando dinheiro, você está dando capital para ela, se é um acionista, está como se fosse emprestando. Então ela não é obrigada a pagar juros sobre capital próprio, mas pode ser que ela queira fazer. E aí o que acontece? Nós entramos num ponto que é o seguinte: antigamente, o juro sobre capital próprio tinha uma deliberação que falava sobre esse assunto, que era o seguinte: era a deliberação, acho que é 207 da CVM. Que ela falava o seguinte: ora, o juro sobre capital próprio, ele vai aparecer na DRE como uma despesa financeira
E depois, lá no final, na última linha da DRE, ele era revertido. Basicamente, em prova, isso aqui por quê, Gabriel? Isso aqui para efeito de imposto de renda, beleza? Isso aqui funcionava para efeito de tributação do imposto de renda, só que isso não cai em prova. Nunca caiu muito, cai só mais em contabilidade avançada e não é agora que a gente vai tratar disso. Então aparecia lá, imagina que você tem um lucro bruto de tal, e aí você tem lá despesas e receitas, aí você vai ter uma despesa financeira, incluindo o juro sobre capital próprio de X, e aí você tem depois disso, depois das suas despesas operacionais, etc., você tem o cálculo do imposto de renda, que é um tributo sobre o lucro. E esse juro sobre capital próprio, ele era feito ali justamente para que você pudesse deduzir isso do cálculo do imposto de renda, etc e tal, mas como eu disse, isso aqui não vai ser cobrado. E aí lá no final essa deliberação falava o seguinte, falava, olha, aqui você vai fazer uma reversão do juro sobre capital próprio. Você vai fazer uma reversão. Só que a deliberação 207/96, ela foi revogada por uma interpretação técnica que se chama ICPC 08, que é uma interpretação técnica do pronunciamento contábil que se chama ICPC 08. E o que essa interpretação técnica fala? Ela fala o seguinte. Ué, cadê você? Ih, eu coloquei lá errado, no lugar errado. Ela fala o seguinte, olha, os juros sobre capital próprio são um instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual da sociedade distribuírem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório nos termos da legislação vigente. Assim, o tratamento contábil dado ao juro sobre capital próprio deve, por analogia, seguir o tratamento dado aos dividendos. Então agora, e isso já está caindo em prova, hoje os juros sobre capital próprio, eles não vão mais para a demonstração do resultado do exercício. Mas eles são lançados analogamente aos dividendos. Espero que vocês estejam gostando da aula, galera. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui a demonstração do resultado do exercício. Em que eu apuro o lucro líquido do exercício. E aí, eu transfiro isso aqui
para o PL no balanço patrimonial na conta lucros acumulados. Só que aqui eu não distribuí nenhum dividendo. Quando eu vou pagar o dividendo, o que eu faço? Eu tenho lá a conta lucros acumulados e eu vou criar uma conta dividendos a pagar, que é uma conta no passivo. Então, quando eu recebi esse lucro líquido do exercício, ele está lançado aqui em lucros acumulados. Quando eu vou pagar o dividendo, o que eu vou fazer? Ora, eu vou reduzir aqui a conta lucros acumulados e vou lançar isso como dividendo a pagar. Tudo bem? Então, esse é o tratamento do dividendo. Analogamente, a ICPC 08, ela fala então a mesma coisa. Ora, o juro sobre capital próprio, ela vai, por analogia, seguir o tratamento do dividendo. Então, o que eu vou fazer? Para a contabilidade, o juro sobre capital próprio ele vai ficar aqui, ó. Lucros acumulados, PL, juros sobre capital próprio a pagar. Tal. E aí, quando eu for pagar, vou fazer aqui, ó. Diminui lucros acumulados e joga aqui como juro sobre capital próprio a pagar. Portanto, repito, acabou aquela história de que o juro sobre capital próprio ele era lançado na demonstração do resultado do exercício, reforçando uma citação da Lei 6.404, se eu não me engano, artigo 177, parágrafo 2º ou 3º, se alguém puder conferir, eu não me lembro de cabeça, que diz que a legislação contábil ou comercial, tá? São sinônimos praticamente, a legislação contábil ou comercial tem um tratamento, enquanto que a legislação tributária, ela não pode interferir na legislação contábil. Então, não pode a legislação tributária falar que você vai computar o juro sobre capital próprio de uma maneira, sendo que a legislação contábil fala que você vai dar outro trato para essa situação, beleza? Entendido, galera? Olha lá como é que isso caiu em prova. Vamos lá. FGV, sempre ela, né? Assinale a opção que indica a correta evidenciação nas demonstrações contábeis do valor dos juros sobre capital próprio referente a determinado exercício. Letra A. Despesa operacional na demonstração do resultado do exercício? Errado. Letra B. Despesa financeira na demonstração do resultado do exercício? Errado. Letra C. Dividendos na demonstração do resultado do exercício? Ora, o dividendo, ele aparece na demonstração do resultado do exercício? Não. Dividendos na demonstração de mutações do patrimônio líquido. Opa! Gabarito. Agora, outros resultados abrangentes na DMPL. Galera, o que é outros resultados abrangentes? Resultado é o seguinte. Só vou falar isso aqui rapidinho, porque o assunto da aula não é DRA. Resultado, ele pode vir o seguinte. As receitas de uma empresa, elas são reconhecidas em regras
na demonstração do resultado do exercício, não é mesmo? Então você vai lá na demonstração do resultado do exercício, tem todas as receitas e despesas, e aí você apura o lucro ou o prejuízo. Ok. Só que existem receitas, existem despesas que elas não transitam lá na demonstração do resultado do exercício. Existem receitas que elas vão diretamente para o patrimônio líquido. E aí entra a chamada demonstração de resultado abrangente, que está prevista no CPC 26. Vejam quantos pronunciamentos contábeis nós estamos tratando hoje, né? Uma aula de 1h30 até agora, que nós falamos aí sobre esse assunto, operações financeiras, já tratamos de vários CPCs. E aí, resultado abrangente, outros resultados abrangentes, é justamente aquele resultado, aquelas receitas que não passaram pela DRE e vão direto lá para o patrimônio líquido. E aí você tem uma demonstração contábil, que é a demonstração de resultados abrangentes, que ela fala, olha, o seu resultado abrangente, vejam como existe tudo uma razão de ser. Um resultado abrangente é o resultado que pega tanto a demonstração do resultado do exercício, como aquelas outras receitas que foram despesas que foram direto no PL. Então o seu resultado abrangente é composto por essa soma. Então o dividendo, ele não é um outro resultado abrangente, beleza? Porque ele vai transitar lá na DMPL, mas ele não aparece na DRA. Tranquilo, galera? Então o gabarito da nossa questão, voltando lá na nossa questão, é a letra D de dado.